Fala aí, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô aqui no meu escritório. Eu quero fazer esse vídeo não tem muito roteiro, não tem muita coisa. Eu escrevi algumas coisinhas aqui só para me basear, mas eu queria fazer mais no intuito de uma homenagem, né? Eu queria fazer esse vídeo com uma valorização da mulher. Deixa eu ajeitar aqui. Fazer como um vídeo de uma valorização. Se você que tá me assistindo é pai de recém-nascido, pai de criança de 1, 2, 3 anos, acho que você vai me entender melhor porque você tá vivendo isso e tá vendo o que tá acontecendo. Mas é um pouco um vídeo mais no sentido também de uma homenagem à minha esposa. Eu vou tentar falar assim mais da forma do coração mesmo, porque não tem muito o que organizar. Eu preciso falar que a mulher, ela recebeu algo diferente de Deus. A mulher recebeu algo diferente de Deus e tem que ser valorizado. Eu digo para alguns amigos que o homem, ele nasceu com uma vantagem de saber sofrer, sabe? O homem sabe sofrer, o homem sabe se desgastar, o homem sabe cansar, e mesmo cansado continua trabalhando, porque ele entende o valor do trabalho, ele entende que precisa trabalhar, principalmente o homem casado, ele corre, ele faz o bico, ele se vira. Mas, cara, a mulher recebeu algo diferente de Deus. A mulher é a figura humana que representa muito sobre Deus. Então, eu coloquei algumas coisas aqui de que, por exemplo, a mulher, ela tem uma força que ninguém vê. Normalmente na sociedade, a mulher é tida como a parte frágil, né? A Bíblia fala também que a mulher precisa ser cuidada, precisa ser amada, precisa ser protegida, porque naturalmente o homem, biologicamente falando, o homem tem mais força, né? Às vezes tem mais resistência, dependendo da situação. Então, mais força bruta é o homem. Mas a força interior da mulher é algo surreal. Deixa eu tirar o áudio aqui do celular. E eu tenho visto isso na minha frente. A gente tem um filho de 1 ano e meio hoje, né, no dia que eu tô gravando. Hoje é dia 27, o dia que eu tô gravando, uma segunda-feira. Meu filho nasceu há 3 dias atrás, no dia 24. E nós já tínhamos um filho de 1 ano e 6 meses, né? Então a diferença vai ser de 1 ano e meio entre eles. Então o corpo da minha esposa ainda não estava totalmente preparado para receber um segundo bebê. O corpo dela ainda estava em adaptação, ainda estava cicatrizando interiormente, tanto que ela queria parto normal e ela não pôde ter, porque os médicos orientaram com que ela não tivesse parto normal, para não correr o risco dos pontos internos não romperem, porque não era garantia de que ainda estariam secos, né? Mesmo 1 ano e meio depois do último parto. Então não era um corpo 100% preparado, mas a força interna dela, a força interna da mulher, e principalmente eu digo aqui da minha esposa, é algo surreal, é algo a ser louvado, assim. É algo a ser reconhecido. Tem um versículo que diz que Deus não vê o que o homem vê. Eu acredito assim, pegando só essa partezinha do versículo, eu acredito que a gente pode associar isso à mulher também. Deus não vê o que a gente enxerga exteriormente. Imagina o quanto Deus conhece a força de uma mulher, o quanto Deus conhece o amor de uma mulher, a força de uma mulher interna, a força mental de uma mulher. Muitas vezes não é falado, mas a força mental da mulher também é algo muito grande, muito impressionante. E eu vejo que a mulher, ela abre mão assim do seu conforto. Eu digo principalmente a mulher que se dedica à maternidade, né? Eu acho que eu queria ressaltar que eu acho que é principalmente essa mulher que se dedica à maternidade. Nós fomos levar o nosso filho mais novo hoje na clínica da família, né, para ter o primeiro contato, fazer o teste do pezinho e tudo. E uma das agentes lá de saúde falou pra gente, né, orientou com que a gente fizesse a questão da ligadura, né? Qual é o nome mesmo? Tem um nome mais certo para isso, né? E ela orientou com que nós fizéssemos tudo, a gente conversou, a gente falou que a gente está pensando em fazer.
É uma conversa que a gente precisa ter. E a minha esposa ainda assim, né, bem debilitada da cirurgia que fez até há pouco tempo, há 3 dias atrás, com dificuldade de andar, com dificuldade de se locomover e tudo. Ela falou que ela ama ser mãe, ela gosta de cuidar. Ela falou: não, tudo bem, a gente vai conversar, a gente está vendo sobre isso, mas eu gosto de cuidar. Eu gosto de ser mãe, eu gosto de gestar, eu gosto de cuidar, de me entregar pela criança. E foi algo que eu fiquei olhando para ela assim, depois eu voltei, né? Eu fiquei meio admirando assim, depois eu voltei, pensando até na saúde dela. E ela fala que se não fosse as questões de saúde, ela teria outros filhos, mas toda a gestação dela, essa é a segunda, né? E a tendência é que toda gestação que ela tivesse seja uma gestação de risco. Mas é o que ela ama. Ela ama fazer, ela ama cuidar, ela ama se dedicar, ela ama se entregar. E é o que eu digo, não é uma característica de Deus na mulher é essa também, de se entregar. Imagina que Deus se entregou, Jesus veio, se entregou, Jesus veio e deu o seu melhor de si para a gente. Ele nos amou, ele cuida de nós. A Bíblia trata até o exemplo de Deus como sendo aquela galinha, né, que acolhe os pintinhos debaixo de suas asas. Então, é uma dessas características também da mulher que é louvável, que a gente precisa prestar atenção nisso. Algo que a gente precisa pensar também sobre essa questão da mãe é que, já viu aquela frase, né, que dizem, quando nasce um bebê, nasce uma mãe. E eu vejo que Deus, ele cuida de todos esses detalhes. Imagina que Deus quer ter uma criança, Deus quer ter filhos, Deus quer que a gente crie filhos. Mas Deus também, no mesmo momento que ele cria um filho, que ele dá um filho a uma mulher, ele também, ao mesmo tempo, ele forma uma mãe. Imagina que Deus ele faz duas coisas, ou melhor, três coisas, que ainda tem um pai, né? Mas pensando na mãe e no filho, ele faz duas coisas ao mesmo tempo. Ele gera um filho, mas ele também cria uma mãe. Ele gera uma mãe. Ele faz nascer uma mulher que cuida, uma mulher que vai se dedicar a cuidar. Esse ato de cuidar, para mim, é muito importante. Porque o ser humano ele precisa de cuidado. O ser humano, ele precisa de alguém que cuide, ele precisa de alguém que dê atenção, ele precisa de alguém que pegue na sua mão e leve e mostre o caminho. Todo ser humano precisa de alguém que cuide dele. E todo mundo procura ter uma mãe para cuidar de si. Aquela pessoa que perdeu uma mãe logo cedo, criança, ou perdeu a mãe na adolescência, não teve muitos anos de vida com a mãe, a pessoa sempre procura a figura da mãe para se aproximar, para ter aquele contato, para ter aquela segurança da pessoa que cuida. Então, eu vejo que a mãe, realmente, assim, a mulher, a figura da mãe, ela precisa ser valorizada. Nós, homens, muitas vezes não valorizamos, às vezes a gente quer ser até um pouco egoísta, a gente quer olhar só para o nosso cansaço, a gente quer pensar que a gente tem que trabalhar. Inclusive, esses dias eu vi um influencer falando, que é um cara bem sucedido, um cara rico. Eu passei a seguir ele porque eu admirei algumas coisas que ele ensinava, algumas coisas que ele falava. E uma das caixinhas de perguntas, já viu aquelas caixinhas do Instagram que fala, faça uma pergunta para mim? Uma pessoa perguntou, como é que é o cuidado do seu filho? Como é que você faz para intercalar com a sua esposa? E o cara já tem muito dinheiro e ele fala, não, a gente combinou, ele falando, que ele combinou com a esposa, que vendo um pouco o perfil, eu não acho que ele tenha combinado, eu acho que foi coisa da cabeça dele, mas ele falou que eles combinaram de que ele precisa trabalhar, ele precisa trazer dinheiro para casa. Então, o combinado deles é que para ele trazer dinheiro para casa, para ele fazer negócios na rua, ele precisa ter uma noite bem dormida, uma noite tranquila, uma noite reparadora, para que ele possa no dia seguinte sair, enfim, atrás de dinheiro, né? Atrás de seu sustento. Então, ele disse que combinou de que para dormir com o filho vai ser a mãe e as babás, né? Elas que vão se virar para botar a criança para dormir, enquanto ele faz o trabalho de dormir a noite toda, se acalmar, ficar bem fisicamente para poder sair e fazer negócio. Eu achei uma arrogância muito grande.
Eu achei assim, com um pensamento sem cabimento. Eu acho que não faz um pingo de sentido o que ele falou. Não faz um pingo de sentido a desculpa que ele deu para não cuidar, para não acordar caso o filho acorde. Enfim, algumas pessoas criticaram e ele falou de que hoje ele tem condição de pagar pessoas para cuidar do filho e beleza, ele faz isso. Mas é alguém que diz bem claramente de que ele não pode cuidar de uma criança, não pode ficar acordando de madrugada, porque se acordar ele vai ficar cansado durante o dia, pode perder um negócio, pode deixar de fazer outras coisas, mas ele já tirou a prioridade, o filho, o cuidado da mãe. Ele, como provedor do lar, ele esquece que a provisão não é só financeira, não é só financeira. Ele esquece que a provisão é muito mais uma provisão de presença do que uma provisão financeira. Então, eu acho que ele esqueceu disso. Então, ele quer fazer negócio, ele quer ficar mais rico e com o discurso de que a família precisa dele, de que com o dinheiro ele vai cuidar da família, vai dar um futuro bom aí para o filho. E realmente é um rapaz que tem muito dinheiro. Não vou falar o nome dele aqui, mas já é muito bem sucedido no que faz, vende curso na internet também. É muito bem sucedido, mas eu acredito que não é por aí. A gente, como homem, precisa valorizar o trabalho da mulher, precisa valorizar a função que ela exerce dentro do nosso lar. Se a gente quer ter uma família bem estruturada, a gente precisa de uma mulher bem cuidada. E é isso que a gente, como homem, precisa fazer. Uma anotação que eu fiz aqui também é de um versículo que a Bíblia trata sobre mãe, que é Isaías 66:13. Eu vou colocar aqui na tela, mas diz assim: como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei. É... Olha que legal, a analogia que Deus faz, a comparação que Deus faz com o seu povo. Deus fala, assim como alguém é consolado por sua mãe, eu também, como, entre aspas, né, como a sua mãe, vou consolar o coração de vocês. Então, olha a importância que existe uma mãe. Sobre essa questão de consolo, eu acho impressionante, porque desde o nosso primeiro filho, desde o Kael, quando ele chora, às vezes ele está com fome, está desolado, está querendo um contato, está querendo alguém. Às vezes a cólica que ele sente, né, quando criancinha, quando ele sentia, a cólica dele é controlada através do contato com a mãe. Olha que interessante. Eu ficava impressionado com isso, porque eu já vi algumas pessoas falando que a cólica, né, se você colocar a barriga do bebê junto com a sua, seja pai, seja mãe, seja quem for, controla a cólica. Mas um dos principais fatores para controlar a cólica de uma criança é o contato com a mãe e principalmente com o peito da mãe, com o seio. Então, isso me impressionava, porque como uma criança está chorando de dor, chorando de dor, chorando de dor, quando ele encosta na mãe, quando encosta no peito, a criança calma, a criança mama, a cólica parece que some da vida da criança, só com o contato da mãe, só com o consolo da mãe. Então, é essa figura que Deus está falando, de como a mãe ela é consolável, ou melhor, como a mãe, não sei, como a mãe consola bem o seu filho. Como a mãe, ela tem um poder de consolar, como a mãe tem um poder de abraçar, de dar um beijo, de sarar a dor de uma criança, de sarar a fome de uma criança, principalmente, de sarar N dificuldades que uma criança possa passar. Esse é o poder de uma mãe. Então, eu queria fazer esse vídeo, voltando, como eu falei no início, para valorização da maternidade, valorização da minha esposa. Aqui vai uma homenagem, o quanto eu admiro, eu falei isso com ela, eu admiro demais você, eu admiro demais a sua força, a sua garra, eu admiro demais o quanto você se entrega. Hoje eu, na figura de pai, eu consigo imaginar o quanto é triste ter um filho ingrato, ter uma filha ingrata. Deve ser muito triste, porque os meus filhos ainda são muito pequenos, né? O mais velho nem fala ainda direito, 1 ano e meio. Mas imagina você com um filho de 20 anos, sei lá, na adolescência, e os filhos serem tão ingratos assim com você. Realmente, na figura de um pai, na figura de uma mãe, deve ser uma dor insuportável até. Porque naturalmente a mãe, o pai se dedica, se entrega
trabalha mais, faz hora extra a mais, fica sem dormir, que é uma das coisas que mais tem me pegado, né? Que assim, uma das coisas que mais a gente sofre no corpo, a falta de sono, a falta do sono, muito sono e pouca dormida, né? Então eu vejo assim que são sacrifícios mesmo que a gente faz, principalmente a mãe. Voltando para a figura da mãe. A mãe se sacrifica, a mãe se entrega, a mãe tem o seu melhor para dar, dá o melhor de si, sempre, 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 sempre. Sempre faz o melhor de si. E é isso que eu queria falar com vocês. A gente precisa valorizar a mulher, valorizar a mãe, que não é uma tarefa fácil, não. Ser pai também não é. Mas ser mãe, se pudesse comparar, eu diria que é muito mais difícil, com certeza. Tá bom? Então essa é minha homenagem, essa aí eu não sei muito o que tratar. Minha homenagem é a minha esposa. Espero que ela goste. Ela não sabe que eu tô gravando isso, mas é isso, tá? Fica com Deus e até mais. Tchau.